Salve, salve! Bom, ontem foi mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Na verdade, mais uma rodada terminou, né? Eu já fiz um vídeo dos jogos de quarta-feira e hoje é dia de falar dos jogos de quinta-feira, mas não tinha como falar de outro jogo a não ser o Botafogo e Grêmio, que aconteceu em São Januário ontem pelo Campeonato Brasileiro. O jogo por si só já tinha uma tensão muito grande no ar, porque o Grêmio é um time que está próximo ali, estava próximo da liderança do campeonato, estava poucos pontos atrás. Se vencesse o Botafogo, iria empatar ao time carioca e ficar também igualado em pontos ao Palmeiras. E o Botafogo, por outro lado, viu os seus dois principais concorrentes até o momento, que eram Palmeiras e Bragantino, perderem seus jogos na quarta, dormiu na liderança, tinha tudo para aumentar a vantagem para 3 pontos novamente, isso com um jogo a menos. E a tarefa era simples, era só vencer do Grêmio. Óbvio que o Grêmio é um time muito bom, que está numa colocação muito alta também, mas a gente sabe o Botafogo inclusive ganhou na arena do Grêmio, então era um time que a gente sabia que poderia ser capaz de vencer. E, por incrível que pareça, começou muito bem o jogo, ali com 5 minutos o Diego Costa já fez 1-0, mas logo em sequência o Grêmio empatou, inclusive num gol que foi até um pouco ali, pareceu falha do Lucas Perry, né, que ele vira o rosto para um lado, o cara chuta a bola para o outro, ele nem pula na bola, mas enfim. Logo em seguida o Botafogo fez o 2-1 e antes do intervalo fez o 3-1, né, então ali basicamente todo mundo imaginou que já estava selada a vitória do Botafogo, mas por incrível que pareça não. Aí surgiu aquilo que a gente fala do jogador diferente, não, um jogador que consegue mudar um patamar de um clube, que consegue mudar um jogo. Aí surgiu o Luis Soares, né, que mesmo estando velho, estando com indícios de lesões, que vai sair no final do ano do Grêmio, é um cara que é diferente, que é talvez se não o melhor, sei lá, top 3 melhores atacantes das últimas décadas do futebol mundial. O cara que jogou no Barcelona, jogou no Liverpool, um cara que jogou Copa do Mundo. Então é um cara muito experiente, muito goleador, muito bom. E aí surgiu a qualidade desse cara que simplesmente fez um hat-trick e virou o jogo pro Grêmio. E novamente o Botafogo toma uma virada de um 3-1 para um 4-3. Já tinha acontecido contra o Palmeiras há, sei lá, 2 semanas atrás. E agora aconteceu contra o Grêmio ontem. Só mostra o quê? Que o Grêmio é um time que a gente sim pode confiar, que talvez consiga sim ser campeão brasileiro. É um time que se manteve constante o campeonato inteiro, ninguém nunca deu muita bola pro Grêmio, mas ele sempre esteve ali entre pelo menos o G4. E o Botafogo, que a gente sempre espera, que a gente sempre põe expectativa, não tá demonstrando nada em troca. O Botafogo perdeu para o Cuiabá no Engenhão, perdeu para o Palmeiras também no Engenhão, perdeu para o Vasco em São Januário e agora perdeu para o Grêmio em São Januário, mas jogando em casa, né? E isso tudo porque a defesa já não está mais jogando bem. O Lucas Perry, que inclusive está sendo convocado constantemente para a seleção, não está mais jogando bem. A zaga, que era um dos pilares do time, o Vitor Cuesta e o Adrielson, não estão mais na melhor fase. O meio-campo do Botafogo não está mais funcionando tão bem. O Marlon Freitas, que tinha um papel fundamental no primeiro turno, não está jogando bem. Até fez gol ontem, mas dos últimos jogos não vinha bem. O Tietê caiu de rendimento. O Eduardo caiu de rendimento. O ataque eu até acho que está funcionando bem, porque a gente vê que o Botafogo faz gols, né? Fez 3 gols contra o Palmeiras, 3 gols contra o Grêmio. Mas ainda assim, não é um time tão efetivo quanto era antes. Contra o próprio Palmeiras, o Botafogo podia ter feito 5, 6 gols tranquilamente se não errasse tantas vezes a finalização. Então é um time que era muito consistente, era muito constante, mesmo depois da saída do técnico português lá no início do ano do Luis Castro. Veio o Caçapa continuou com o time. Aí veio o Bruno Lage que já não estava com um bom trabalho, mas pelo menos conseguiu manter ali o Botafogo na liderança por muito tempo, conseguiu manter aquela gordura, ele não aumentou, mas ele conseguiu manter. E aí quando o Botafogo demite o Bruno Lage, que eu até acho que foi uma decisão correta, né? Era um treinador que realmente você olhava o trabalho e não via melhor a cada rodada, e os outros times também já estavam dando indícios de que iam começar a se aproximar do Botafogo. Então realmente estava ali uma situação estranha. Eu concordei com a demissão do Bruno Lage, mas o Lúcio Flávio realmente
até começou fazendo um bom trabalho, mas a cada jogo que passa é um time que vem perdendo brilho, parece. Né? Não é nem que os jogadores pararam de, sei lá, esqueceram como é que joga a bola, mas parece que aquela vontade que eles tinham de ser campeão, aquela vontade que eles estavam de toda a bola ia com raça, toda a bola dava o carrinho, tinha vontade de vencer realmente, a gente não vê mais isso. A gente vê jogadores até meio abatidos já, como se já tivessem perdido o título. Isso me lembra muito o São Paulo do Diniz em 2020, que ficou na liderança por muito tempo. No final do campeonato começou ali a perder muitos jogos, começou a ficar com a liderança ali bambeada, né? Outros times começaram a chegar perto, ali o Inter, o Flamengo. O São Paulo ainda era líder, mas mesmo sendo líder ele já entrava em campo abalado, porque ele sabia que a qualquer momento ele podia perder a liderança. Então é basicamente isso que eu tô vendo do Botafogo. Atualmente eu ainda acho que talvez dê para ser campeão, mas cada vez fica mais difícil, porque como tá entrando aí na tela, essa é a classificação do campeonato depois dessa rodada. A gente tinha até algumas rodadas atrás o Botafogo com 7, 8 pontos à frente dos outros colocados. Agora a gente tem o Botafogo empatado em pontos com Grêmio e Palmeiras, 1 ponto atrás do Bragantino e 3 pontos atrás do Flamengo. Eu acho que até o Flamengo briga ali pelo título. O Galo até que tá próximo ainda, tá 5 pontos só do Botafogo, se eu não me engano. Mas aí eu já acho que é muito difícil, né? Tem que ultrapassar muitos times para ser campeão. Então acho que ali até o Flamengo é plausível a gente achar que são times que têm realmente capacidade e chances de ser campeão brasileiro. Então a gente vê que a tarefa do Botafogo vai ficando cada vez mais difícil, o Botafogo vai jogando cada vez pior e os outros times jogando cada vez melhor e ganhando cada vez mais jogos. Então tudo indica que um campeonato que todo mundo achava que ia ser tranquilo, que ia ser decidido rápido até, que o Botafogo ia ser campeão com muitas rodadas de antecedência, não é isso que está acontecendo. O Botafogo está passando muito perrengue e a tendência é que o campeonato se decida nas últimas rodadas. E para finalizar um vídeo, um fato curioso que surgiu depois de uma coletiva do Renato Gaúcho ontem, depois do jogo. O Renato Gaúcho falou que se o jogo fosse no Newton Santos e não em São Januário, dificilmente o Suárez jogaria. Isso porque, para quem não sabe, a banda RBD, né, uma banda mexicana que fazia muito sucesso antigamente, eles tinham parado de cantar, eles retornaram recentemente e estão fazendo show, estão fazendo uma turnê no Brasil, e um dos estádios escolhidos para receber esses shows foi um Engenhão, que é o estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, né? Só que lá é um gramado sintético, e muitos jogadores de alto nível, assim, principalmente os jogadores que conseguem pôr essa moral, se recusam a jogar nesses gramados porque acham que tem mais risco de lesão, né? Realmente ali não gostam de jogar no gramado sintético por algum motivo e acabam se negando a jogar. E o próprio Renato Gaúcho disse que provavelmente seria isso que aconteceria com o Suárez se o jogo fosse no Newton Santos. Ou seja, se o jogo não fosse em São Januário, dificilmente o Suárez jogaria, e aí com certeza ele não teria feito um hat-trick, e provavelmente o Botafogo teria vencido o Grêmio e estaria 3 pontos na frente da liderança. Então realmente tudo parece conspirar contra o Botafogo, desde a ligação do Cristiano Ronaldo para levar o Luiz Castro, Luiz Suárez, RBD, a quantidade de coisas que está impactando negativamente para o campeonato do Botafogo é impressionante e me dá muita dó da torcida do Botafogo, porque é uma torcida que sempre acompanha o time e é uma torcida que sempre sofreu muito. Fazem muitos anos que o Botafogo não dava alegria para a torcida. Esse ano parecia estar tudo dando certo, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a torcida continuou lá, continua apoiando. O título do Brasileirão estava na cara de todo mundo, já estava com uma mão na taça, e aí você dá esperança para essa torcida que sofreu tanto para ir lá e nas últimas rodadas do campeonato, para o campeonato prestes a acabar, você tirar essa liderança dessa torcida. Realmente é algo que dá bastante dó, mas são coisas do futebol, não tem o que fazer e a culpa é única e exclusivamente do Botafogo e dos jogadores do Botafogo. Então é isso, deixa aí sua opinião, tamo junto e é nóis.